Ainda na esfera das manifestações aí pelo Twitter, nessa quarta-feira, Jair Bolsonaro afirmou que sua administração irá exercer um rígido controle sobre as concessões feitas por meio da Lei Rouanet. Segundo ele, abre aspas, há um claro desperdício de recursos que poderiam ser aplicados em outras áreas. Vou pedir para nossa produção colocar a mensagem dele publicada no Twitter. Bolsonaro citou como exemplo o desembolso em um único dia pelo gerente de responsabilidade sociocultural de Furnas, a maior subsidiária da Eletrobras, de 7.300.000 reais para 21 entidades. Desde a campanha ele já vem se manifestando em relação à Lei Rouanet, não é isso, Andreasa? Pois é, e há muita incompreensão acerca do que seja a Lei Rouanet. Se trata de incentivo fiscal, ou melhor, de isenção fiscal, ou seja, o dinheiro das empresas que se engajam na Lei Rouanet via imposto de renda, que deixa de ser arrecadado pelo Estado para ser aplicado em produções culturais. Nós aqui no programa fazemos muita crítica a abuso de isenção fiscal. Nós fazemos isso com grande frequência aqui no programa. E, de fato, tudo quanto seja, diante de uma crise fiscal como o Brasil tem, tudo quanto pudesse ser receita e que pudesse ser aplicado em áreas importantes como educação e saúde, tem que ser olhado com muita atenção. Então faz todo sentido, com o pé no chão, que um governo, que um presidente da República fiscalize as isenções fiscais e, portanto, fiscalize também os instrumentos da Lei Rouanet. Sem achar, porém, que aquilo ali é uma totalidade de atividade criminosa e que estão todos ali fazendo aquilo para mamar no Estado. Não é assim. Boa parte dos produtos decorrentes da Lei Rouanet é importante. É cultura, inclusive para quem não tem acesso à cultura, a não ser que achemos que cultura não é uma coisa importante. É uma possibilidade. Mas se consideramos cultura importante, é preciso olhar para a Lei Rouanet com olhares realistas, de acordo com o mundo real. Então, ali existem pessoas ganhando muito dinheiro com a Lei Rouanet, propondo produções descabidas. Existem artistas que ganham com a Lei Rouanet, mas que não precisariam dela porque tem uma atividade autônoma e brilho próprio? Tem, mas é minoria. Que seja fiscalizado. A grande maioria resulta em produtos culturais importantes. É tão simples quanto isso. Então, isenção fiscal, qualquer uma, num país com situação fiscal que o Brasil tem, precisa ser examinado com lupa, sim. Agora, transformar a Lei Rouanet no inimigo da nação, algo que tunga o Estado e que é uma teta para mamação de artistas, é, no melhor dos casos, meia-verdade. Meia-verdade. Inclusive, tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas que eu aconselho que se estude, que diz que aquilo que a Lei Rouanet gera de movimento econômico, de emprego, de atividade, supera em muito o que o Estado deixa de arrecadar em função da isenção fiscal. Então, a Lei Rouanet não é o inimigo. Não pode ser, a não ser se quisermos fugir da realidade. É isso. Muito bem, então Vera, vamos lá, continuando. Exatamente isso. Tem aí um grau de desinformação e de demonização de um instrumento que é já consagrado no Brasil desde 1991 e que equivale a pouquíssima perda de arrecadação para a Receita, para o Tesouro, que é imenso e que é incompreensível. Embarcar nesse discurso, ficar garganteando isso em mesa de bar, e aí, esse artista que só mama na Lei Rouanet, isso não faz de você alguém engajado politicamente, você que repete isso sem nem saber do que se trata, faz de você um bobalhão, um inocente útil, alguém que repete estigmas sem saber o que está dizendo, e isso faz com que haja uma cortina de fumaça e um imenso desserviço à cultura, não só porque cultura é sim importante para uma nação que se quer desenvolvida e que se quer uma nação próspera e que almeja um lugar no mundo, quanto por esse aspecto a que o Andreasa se referiu. Cultura é uma indústria.
Cultura gera economia, cultura gera emprego. Então é uma coisa de bobalhão isso daí. Sabe por quê? Sabe quanto que equivale o que se gasta com a Lei Rouanet em todos os incentivos fiscais que o Brasil concede? 0,48%. 0,48%. O que o Brasil deixa de arrecadar em termos de benefícios e incentivos e renúncias de qualquer tipo, só 0,48% vão para a cultura. A maioria vai para a indústria, né? Que essa sim é uma que gosta de mamar bastante, o comércio e os serviços e os sindicatos. São esses os grandes beneficiados por renúncia e incentivos e etc, etc. A cultura pega uma ínfima parte disso tudo. Além da Lei Rouanet, tem outras leis de incentivo cultural, lei do audiovisual e outras. E tem patrocínio direto, mecenato, é algo que existe no mundo todo. A indústria cultural é um aspecto importante da economia de todos os países que se querem desenvolvidos. Então, vamos parar um pouco isso. Esse dinheiro que está sendo investido em cultura poderia estar sendo investido em outras áreas. Mentira! Porque o incentivo existe para a cultura. Se tirar a Lei Rouanet, o dinheiro vai deixar de ser concedido, o benefício, as empresas vão recolher direto para o Tesouro, e aí o Estado é que vai ter que prover. Aí sim, por meio de gasto do Tesouro, gasto no orçamento. O governo deixa de gastar muito em cultura porque ela se beneficia de incentivos como os da Lei Rouanet, a lei do audiovisual e outros. Então vamos tentar pôr um pouco a bola no chão, entender as coisas antes de sair repetindo que nem papagaio, gente. Joel, pra gente arrematar esse tema, vamos lá. Exato, Vera. Se tem uma coisa que não passou pela cabeça do Bolsonaro ao fazer esse comentário, certamente não foi equilíbrio fiscal brasileiro, foi botar as contas em dia. É um grão o que vai para a Lei Rouanet, né? 1,2 bilhões de reais, como a Vera bem pontuou, menos de 1%, menos de 0,5% de todas as isenções fiscais. Então, quantos tweets do Bolsonaro são contra as isenções fiscais para a indústria? Quantos são, por exemplo, qual a posição do Bolsonaro? Será que ele defende com a mesma garra, com o mesmo empenho, a necessidade de uma reforma da Previdência do funcionalismo público? E daí a gente está falando de centenas de bilhões de reais. Não fala, né? Por que foca tanto na Lei Rouanet? Então, não é uma preocupação com o Estado fiscal, com o Estado das contas brasileiro. É o papel ideológico que a Lei Rouanet passou a ocupar no debate público brasileiro, um debate muito empobrecido, um debate no qual pintou a ideia, a Lei Rouanet, a lei dos comunistas, não sei o que, da cultura, não tem nada a ver. Foi o Collor que... Exato, primeiro que é do Collor. Promulgou essa lei, gente. E que é um mecanismo mais liberal, até do que seria o Estado dando direto, ela despolitizou a verba da cultura, porque agora são as empresas que decidem. Tem 1 milhão de problemas. Será que a cultura tem que ficar sendo decidida pelo departamento de marketing das empresas? É uma crítica válida. Será que artista famoso tem que estar ganhando isso? É uma crítica válida também. Será que não dá para pensar em outros mecanismos para impedir que quem já é muito bem sucedido ganhe? Pode ser, daí sim, vamos pensar em como é que se melhora isso. Agora, ficar com um papinho de que é de esquerda, é comunista, ou que a classe dos artistas, de todo mundo que vive de cultura no Brasil, são os inúteis, que tem que ser demitidos, tem que acabar, tem que passar fome. Infelizmente, o clima ideológico do Brasil é tal que para uma parcela relevante da população, a ideia de artista, de pessoa que vive de cultura, é uma coisa do mal, e elas gostariam de punir essas pessoas, porque eles estão do lado do inimigo. Isso não é verdade, isso é uma falsidade. Para o Brasil, nos quais as pessoas que vivem de cultura não vivem as mil maravilhas, podem ter certeza, não tem vida de reis aí, de grandes senhores, muito pelo contrário, passam também bastante aperto, e você tirar esse pouco com um argumento técnico econômico não existe. O que existe é um argumento ideológico falso. A lei é mais liberal do que o Estado definindo diretamente quem ganha, e os critérios são técnicos e está na mão das empresas. É o que existe para fomentar a vida cultural no Brasil. E só que eu vi que o Andrés está pedindo a palavra, só dar mais 2 dados para a gente tentar municiar esse debate. As pessoas físicas podem doar no máximo 6% do que elas devem de imposto de renda via Lei Rouanet. E as empresas só 4%. Não é que as empresas deixam de recolher dinheiro para o Tesouro para financiar artistas da Lei Rouanet. Não é isso. E aí os projetos que são incentivados passam por um conselho ali, uma comissão que tem entidades da sociedade civil e do governo. Não é o governo que discricionariamente decide quem pode receber ou não. Vai, Andreasa. Eu queria um comentário mais subjetivo, porque me parece a origem desse ódio à Lei Rouanet, que não tem nada a ver diretamente com Jair Bolsonaro, está difusa na sociedade, me parece
decorrer de uma espécie de desdém muito próximo de considerar inútil a atividade artística. Um desdém, um desprezo até pela arte. Que, a rigor, a Lei Rouanet incentiva a cultura e incentiva a arte. A arte não é supérflua, minha gente. Não é supérfluo, a arte é fundamental. Uma sociedade que tem uma compreensão parca acerca da importância da arte é uma sociedade que tem uma visão tola do que seja também atividade política. Onde se demoniza a atividade artística, logo se demoniza a atividade política. Vejam o que está acontecendo agora no Brasil, denunciado aqui nesse programa desde há muito tempo. A arte é muito importante. Os grandes artistas, esses que as pessoas amam, que entram nas filas para ver, artistas do século XVI, do século XV, até de antes, tinham mecenas, tinham financiamento, aliás, muitas vezes, financiamento do próprio Estado. Muitas vezes, financiamento do Estado autoritário.